Nunca aconteceu. E agora de novo. De novo estão nos roubando. E de novo nos desprezam por isso. Dessa vez, os dois Clintons e o Epstein, será que não foram os Clintons que mandaram matá-lo? E agora Hilly e Billy vão ao Congresso para depor, perguntaram para o Trump. Sempre gostei muito dele. Tenho uma boa opinião sobre ele, disse Trump. E sobre ela? Bem, eu também vou dizer o que penso. Então, provavelmente, como a maioria do país, eu acho que só mulheres absolutamente hipnotizadas, doutrinadas e misândricas existe essa palavra. Sim, ou seja, só as que odeiam homens poderiam chorar quando ela não foi eleita. Porque simplesmente não consigo imaginar que mais alguém tenha ficado chateado por causa disso. Ela é totalmente falsa, muito calculista mesmo, nada burra, claro, sim, e já provou muitas vezes, na minha opinião, que está pronta para passar por cima de qualquer um, no sentido literal e figurado da palavra. Se for preciso, ou mesmo se não for, só pelo prazer, ela vai passar por cima e ainda vai dançar em cima disso. Ela era uma mulher muito inteligente. Isso é amargo para mim de várias formas, mas depois olho para mim. Eles pularam em cima de mim, sabe? Queriam me colocar na prisão para o resto da vida. Agora finalmente chegou a hora de Hillary e Bill suarem, nem que seja só um pouco. Aliás, mais uma observação sobre Trump, e já vamos para o nosso assunto, ou seja, Epstein, Bill, Hillary. O que vocês vão ouvir agora de Trump, eu já falei muitas vezes. Sabe, eu tinha um amigo muito inteligente, ele disse. Ele é um homem muito rico, conhece a vida, um cara experiente. Ele disse, você deve ser o homem mais honesto do mundo, porque ninguém foi tão minuciosamente verificado de cima a baixo. Sabe, eu tenho centenas de milhares de páginas de documentos, milhões de páginas, e mesmo assim, eles não encontraram absolutamente nada de errado. Lembre-se. Aliás, só por diversão. Então, recentemente, Trump se gabou, se vangloriou, não sei, e só. Verdade absoluta, verdade 100%, só para mostrar o quanto as celebridades. A mentira e a propaganda não funcionam quando os americanos despertam. O bom senso. O único país no mundo onde as pessoas com bom senso são muito mais de 50%, mas por enquanto basta 50% mais um voto. E a maioria dessas pessoas são individualistas ferrenhos e determinados. Eles já leram milhões e milhões de páginas. E eu estou aqui, vencendo as eleições com uma enorme vantagem, ganhando no voto popular, vencendo em todos os 7 estados decisivos, vencendo em 86% dos condados dos Estados Unidos. Por isso os mapas que vocês veem estão todos vermelhos. É isso mesmo. O povo disse, Clinton, Obama, chega, Clinton, Obama, não queremos mais vocês. Hoje eles vão, concordaram. Não, eles não vão hoje. Hoje começaram vários debates sobre isso no Congresso, mas eles vão ser interrogados. Não faça mal aos outros, isso pode se voltar contra você. Eu sempre gostei dele. Dela, sim, é muito capaz. Se saiu melhor nos debates que outros, era mais inteligente, uma mulher realmente inteligente. É difícil para mim ver isso de muitas maneiras. Vencendo todos os 7 estados indecisos, ganhando 86% dos condados nos Estados Unidos, é por isso que todos os mapas que você vê estão vermelhos. E aí eles tentaram me colocar na prisão, e eu não deveria me sentir assim, mas eu sinto pena deles terem que passar por isso. Mas então penso, eles fizeram coisas piores que eu e queriam me prender. Pense nisso. Foi muito bom, tivemos um ótimo mandato, reconstruímos o exército, os maiores cortes de impostos da história, as maiores reduções de regulamentações. De toda a história. Vou dizer o que penso. O que posso dizer? Tommy Scheider foi diretor do escritório da CIA em Moscou, ou seja, um cargo bem sério, depois trabalhou na alta cúpula da CIA. Eles vão receber perguntas muito claras e diretas, eles saberão as respostas, e eu acho que é exatamente aí que está o problema.
Eles não querem realmente testemunhar sobre o que sabem. Como disse Comar, ainda temos algo na manga, algo tipo, como é, nas nádegas, não nas nádegas, em alguma coisa, enfim, em algum lugar. E ainda temos pólvora nos cartuchos, sim, o que é que nós temos? E aqui está. A ligação dos Clintons com Jeffrey Epstein continuou muito depois do que eles diziam, que já tinham se afastado dele há muito tempo. A Fundação Clinton é um dos chamados plan holders. Isso é um termo naval que, na verdade, era. Um dos principais patrocinadores da fundação deles era Jeffrey Epstein. O que havia nisso? Pela minha experiência, Steven, pessoas como Epstein nunca fazem nada porque são boas pessoas, elas sempre olham o que vão ganhar com isso. E por isso acho que isso será um ponto de partida. Certo, senhora secretária, ex-secretária de Estado, o que você pediu para Jeffrey Epstein fornecer, ele forneceu. O que ele pediu em troca, que tipo de acesso você deu a ele? Só essa linha de perguntas provavelmente tomaria quase todo o dia. Nem sei se eles conseguirão fazer perguntas para ela e obter respostas adequadas no dia marcado. Ok, Han, você sabe, quando os Clintons deixaram a Casa Branca, eles estavam praticamente falidos a ponto de roubarem imóveis, porque ele foi obrigado a pagar $900 mil como compensação por assédio sexual a alguém. O que você acha? Eles estão tentando evitar qualquer ligação com Epstein. Ou você acha que tudo isso se resume à Fundação Clinton e ao fato de que ela passou do nada para um esquema absolutamente massivo e gigantesco de pagar para brincar? Sim, Steven, estou desapontado que você também entrou para a conspiração de direita mencionada por Hillary. Ou seja, havia uma ligação, e não apenas há 25 anos, como diz Bill, mas pelo menos quando Hillary era secretária de Estado. Pelo que Epstein dava dinheiro para ela, quer dizer, para o fundo dela, sim, uma graninha, e não era pouca coisa. Mas tem mais um assunto absolutamente incrível que os esquerdistas exigem que não seja tocado, e simplesmente ficam furiosos, enlouquecem quando esse assunto é mencionado. O que criou aquela riqueza que Clinton tinha, essa ligação com Epstein? Ela remonta ao início das atividades deles, já depois da presidência, ou seja, como você mencionou, eles estavam completamente falidos. Então, eu acho que Epstein via em Clinton uma oportunidade para 3 coisas. Primeiro, depravação. Eles eram, por assim dizer, farinha do mesmo saco. Acho que os princípios morais deles eram bastante flexíveis. Eu acho que Bill Clinton sente atração por garotas jovens. Só estou dizendo, acho que está muito claro que havia algo ali, e acredito que isso será o foco das perguntas para Bill Clinton. Mas a segunda área é, claro, finanças. Epstein é considerado um grande financista e, aliás, Steven, ninguém parece realmente saber como ele se tornou um grande financista. É meio que um mistério como isso aconteceu, e também no passado dele. Há pessoas estranhas, como o pai de Bill Barr, que o colocou em uma escola e isso definiu sua trajetória, tema para outro momento. Essa é outra área e, claro, também tem a influência global. Lembra do Bill Barr, que foi apresentado ao Trump como o mais honesto defensor dos ideais conservadores? Ele já tinha roubado antes esse homem tão honesto, junto com o Clinton, de novo supostamente conservador. Lucrou do tráfico de drogas. Agora vou explicar o que quero dizer. Segundo as testemunhas, inclusive há um filme sobre isso com Tom Cruise como protagonista, ou seja, da Nicarágua vinham drogas, a CIA levava para os Estados Unidos porque, bom, na fronteira tentam revistar, a não ser que seja sob o nome da CIA, então levavam drogas para os Estados Unidos, vendiam dentro dos Estados Unidos e dividiam o lucro com os sandinistas, para quem tudo isso era feito, compravam armas para eles, treinavam os caras deles. Lá no estado de Arcandasca, onde Bill Clinton era governador, sim, então os sandinistas faziam negócios, digamos assim, com a gangue do Clinton, ou como ele chamava, não sei, não era gangue, né, grupo, não sei, máfia, grupo, gangue, mesmo assim, totalmente, e com os federais, ou seja, do Bush filho, que eram representados pelo Barr. Além disso, acontece que o pai de Bill Barr conhecia e, mais ainda, contratou o Epstein. Viu como tudo se complica. Sim, para trabalhar, para dar aulas na escola, sendo que Epstein não tinha nenhum direito de dar aulas porque ele nem sequer terminou os estudos.
Dizem que ele era bom em matemática, estudou isso, mas professor ele realmente não era. Nem de longe dava para dizer isso, mas por algum motivo ele foi contratado depois da morte. Então, esse barra, o velho Epstein, foi afastado da escola, expulso por, como eles escreveram, um comportamento um tanto livre com alunas jovens. Ele era professor e elas eram alunas. Bom, hoje em dia isso não nos surpreende, certo? Além do dinheiro, além dos investimentos, que tipo de acesso o presidente Clinton proporcionou com seu nome e seu antigo status de presidente? Que prestígio, status e acesso Clinton deu a Epstein? E, obviamente, ele deu muito. Porque se você olhar os e-mails, e eu ainda não vi todos, fica muito claro que havia uma relação baseada em benefício mútuo. E esse benefício era o acesso. Essas são as 3 áreas que, acredito, eles vão interrogar Bill Clinton quando o encontrarem na sexta-feira, dia 27. Ou seja, não são garotas, não é jacuzzi com bebida e petiscos, se é que dá para chamar de petisco, né? Mas algo muito, muito mais profundo e preocupante. Aliás, Está documentado que Jeffrey Epstein visitou Bill Clinton na Casa Branca 17 vezes. Quero dizer, tem gente que comprou obras de arte do Hunter Biden, mas não foi recebido pelo Biden 17 vezes. Então, que tipo de relação era essa entre Epstein e Clinton para ele ser convidado tantas vezes ao Salão Oval à Casa Branca? Depois, Clinton fica sem dinheiro, Epstein intervém e agora, de repente, a fortuna deles chega a centenas de milhões de dólares. Tudo isso é muito suspeito. E agora, Hillary Clinton. Ela publicou essa carta devastadora declarando: se vocês querem jogar sujo, os Clintons sabem como jogar sujo. Se vocês querem tornar isso público, nós vamos levar nossa luta para o público. Para onde? Para onde você acha que tudo isso está indo? A princípio, achei que haveria muitas declarações como: sob orientação do advogado, invoco a 5ª emenda, mas parece que ela reagirá de forma contundente. Ou é só para aparecer para o público? Hillary já deixou claro que não vai afundar sozinha. Acho que ela disse nós sozinhos, ou eu sozinha, não lembro ao certo, mas eles não vão afundar. Que ela tem materiais para, segundo ela, levar metade de Washington junto. Aliás, eu ficaria absolutamente feliz se Hillary levasse metade, ou melhor ainda, 3/4 de Washington com ela. Seria simplesmente maravilhoso. Vocês querem ver um arquivo novíssimo, 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 novíssimo com um vídeo? Esse é o Steve Bannon, só para vocês entenderem, não dá para ver ele aí, mas é o Steve Bannon, sobre quem a esquerda dizia que ele voava para a ilha. E então, bom, ele com certeza não, mas o Bill Clinton voou, sei lá, 27, 29, 37 vezes, ele com certeza não, mas o Bill Barr voou para a ilha. E com certeza absoluta usou os serviços das jovens garotas que faziam massagem naturalmente. Mas acontece que o Steve Bannon fazia lá, e isso é algo que agora veio à tona sobre o Epstein, não seria nada agradável. Eu só estou perguntando, seu dinheiro é sujo? Não, não é nada disso. E na verdade é simples. Por que não seria sujo? Porque eu mereci com o meu trabalho duro, mas eu ganhei isso de maneira absolutamente legal. Você ganhou, nós já falamos sobre isso. Você ganhou isso, você ganhou. Isso aconselhando as piores pessoas do mundo, certo? Aquelas que cometem atos horríveis e só para ganhar ainda mais dinheiro. Então ao invés de fazer essa pergunta para mim, você deveria aceitar esse dinheiro? Porque eu acho que isso é bastante razoável. Você acha essa pergunta razoável, sim ou não? O que eu estou pensando sobre isso, eu acho. E sabe, ética é sempre um tema muito complicado. Você é um predador sexual de 3º nível. De que nível você é mesmo? O primeiro nível é o mais alto e o pior, não é? Ou é o mais baixo? Na verdade, você é o mais baixo. Vai, primeiro nível, você é o mais baixo. Você acha que é o próprio diabo? Não, mas eu tenho um bom espelho. Desculpa, pergunta séria. Você realmente acha que é o próprio diabo? Não sei de onde você tirou isso, mas você tem todas as qualidades, é muito inteligente, lembra? O diabo é quem sabe das coisas, ele é genial. Você leu Paraíso Perdido de Milton, não foi? Não, tenho medo do diabo. E na mídia entre os liberais? Eles iam para a jacuzzi, para a sala de jacuzzi e para os quartos escuros, e lá relaxavam. Bem, na minha opinião, Jeffrey, na verdade ficou muito tenso. Esse é um momento incrível de total transparência sobre como o mundo funciona, como o governo interage com o setor privado e os fundos financeiros, e é simplesmente incrível fazer parte disso.
Qual foi o motivo do atraso? O que aconteceu lá? Porque parecia que muita gente não queria que esses arquivos fossem divulgados. Bem, sim, eu pensei muito sobre isso por um bom tempo. Aqui temos acesso agora. São documentos internos do Ministério da Justiça e do FBI que normalmente, embora não sejam classificados, fazem parte de uma investigação criminal e, por isso, não são divulgados ao público. Talvez fosse necessário uma lei do Congresso para conseguir isso, por exemplo, se estiverem sendo realizadas investigações internas e não fizer parte de um documento judicial anexado ao processo. Você não pode simplesmente pedir ao Ministério da Justiça material comprometedor sobre seus inimigos políticos só porque acha que eles podem estar envolvidos em alguma coisa. Ou seja, um decreto presidencial não é suficiente, é necessária uma decisão do Congresso. Quero dizer, obviamente houve atrito, porque isso afeta todos os republicanos e democratas, americanos e uma dúzia de diferentes estados estrangeiros, chefes de grandes fundos de hedge e corporações multinacionais, doadores de todos os partidos políticos, grandes universidades e instituições científicas. Quero dizer, praticamente todo participante realmente grande e significativo nos assuntos mundiais modernos esteve envolvido de uma forma ou de outra. Ou era especialista agrícola atuando nesses processos, ou estava muito próximo do que ocorria. Todos, ou quase todos, próximos aos governos dos EUAs e da Europa e assim por diante, acabam sendo pedófilos. Ou seja, sabendo que estão infringindo a lei, eles a violam facilmente. Tipo, se não pode, mas dá muita vontade, então pode um pouquinho ou até um pouco mais do que só um pouquinho para eles. Porque as leis são assinadas para a plebe, para os caipiras, para nós, não para eles. Por isso, por exemplo, nos empurraram o melhor sistema de seguro de saúde do mundo. Chama-se Obamacare, mas o único grupo da população que recebe outro tipo de seguro de saúde, e não esse melhor do mundo, são eles. São os membros do Congresso e suas famílias que, na verdade, foram quem enfiou isso goela abaixo da gente. Nós, por exemplo, somos proibidos de roubar. Normal, né? Certo, tipo, né? E eles, quando se reúnem, podem decidir nos roubar mais um pouco e depois, se quiserem muito, claro, mais um pouco e depois mais ainda. Ou matar é proibido para nós, mas eles, se quiserem destruir parte da nossa população aqui ou no exterior, declaram guerra e matam quantos quiserem. E depois vão à igreja, ou talvez à sinagoga, ou até mesmo à mesquita. Já alguns começaram a frequentar, dizem não roube, não mate, não cometa adultério. Tudo isso, por último, especialmente o último, é incrivelmente engraçado. Se não pode, mas dá muita vontade, o que fazem nossos políticos? Pois é, eles fazem o que querem, criado por Dima Torzok. Sabe, era uma espécie de garantia mútua de destruição, em torno da batata quente do Epstein já faz 10 anos. E isso é algo que, sabe, quando eles não estavam no poder, os republicanos falavam sobre. Os democratas não querem revelar isso por causa dos Clinton, e então a administração Trump chega ao poder. E houve uma reação muito lenta, sabe, às revelações que levaram ao que aconteceu nesta semana. E aí os democratas declararam sobre... Eles não revelam isso por causa, sabe, do círculo de Trump e de seus aliados próximos. Ao mesmo tempo, eles mesmos controlaram o Departamento de Justiça e o FBI por 4 anos e não divulgaram nenhum dado. Sim, a questão é que ambos os lados agiram da mesma forma, o que me faz pensar. A explicação mais provável, pelo princípio da navalha de Occam, de por que isso foi feito por ambos os lados novamente, é que todos eles estão envolvidos. Nem todos eles estavam necessariamente envolvidos nos crimes de Epstein, mas representantes de ambos os polos do sistema político e da estrutura política dos Estados Unidos acabaram envolvidos. Eles todos, bem, não todos, mas quase todos, e dos dois lados receio não de um só, mas de ambos. Hillary, depoimento no Congresso em 26 de fevereiro. Bill, depoimento no Congresso em 27 de fevereiro, ambos em sessão fechada. Ou seja, não vai dar para assistir na televisão, mas vão gravar em vídeo. Não há limite de tempo. Pode durar mais de um dia para cada um, mas provavelmente será um dia para cada.
Se os Clintons responderem sem contradições evidentes com os documentos, o comitê publica um relatório político duro, mas juridicamente totalmente inofensivo, uma recomendação sem recomendação para abertura de processo criminal. Se as respostas forem, digamos, evasivas ou incompletas, o que provavelmente vai acontecer, então exigem novos documentos dos Clintons, convocam novas testemunhas e no relatório aparecem algumas insinuações, algo sugerindo que algo terrível pode acontecer com eles depois, mas na verdade não acontece nada. Se os Clintons forem pegos mentindo sob juramento, o que é realmente possível, eu diria que dou menos de 50% de chance disso acontecer, mas é possível. Então, o comitê pode recomendar isso para ambos ou para um deles. Provavelmente mais para Hillary Clinton do que para Bill. Seria como recomendar abrir um processo criminal com chance de punição, inclusive prisão. Mas depois tudo depende do Ministério da Justiça e lá, na verdade, mais do Trump e dos seus. O que se chama de círculo restrito vai decidir se isso é politicamente vantajoso ou não. Quero dizer, se é vantajoso, lavar roupa suja, arrastar os Clinton pelos tribunais e assim por diante. E, claro, uma enorme quantidade de detalhes que serão vazados para a imprensa. Ou seja, serão usados por ambos os partidos para obter algum tipo de pressão, manipulação e tirar algum benefício para si mesmos durante a campanha eleitoral. Um enorme vazamento, então esse barulho todo. Lá tem 3,5 milhões de páginas e 2.180 vídeos mostraram que Bill voou para ver Epstein mais vezes do que ele disse. Nos documentos foram encontradas ligações de Epstein com a Fundação Clinton e o círculo social de Epstein se expandiu significativamente, aparentemente com a ajuda dos Clinton, que o apresentaram à elite global. Em troca de quê, você pergunta? Bem, então, em troca de apresentação ao dinheiro, ou seja, eles o apresentavam às pessoas e ele os apresentava ao dinheiro, conhecia essas pessoas. Antes disso, eles não se conheciam. É isso que vai ser esclarecido, na verdade, nesses interrogatórios. Afinal, o que exatamente vocês recebiam e o que exatamente vocês davam? Ou seja, o principal agora é qual dos lados conseguirá convencer os eleitores em novembro de que, digamos assim, de uma forma diferente, que seus adversários, democratas e republicanos, republicanos e democratas, eles são mais desprezíveis do que nós, até mais do que nós, e mais imorais, essa talvez seja a palavra certa, sim. Os republicanos são mais imorais, supostamente, do que nós, os democratas, ou ao contrário, os democratas são mais imorais do que nós, os republicanos. É exatamente por isso que todos os esforços de ambos os lados serão dedicados a isso. Como agora nos interrogatórios de Epstein, assim será durante todo o tempo entre o fim dos interrogatórios e as eleições em novembro deste ano. De agradável, Keith Starber. O primeiro-ministro britânico nomeou na época como embaixador no ZEWA o amigo e companheiro de bebida de Epstein, Peter. Um tal Mendelssohn, não sei qual a relação dele com o compositor. As conexões de Mendelssohn e Epstein eram conhecidas, bem, era sabido que eles tinham ligação, mas o nível dessas conexões, ou seja, a profundidade dessas relações, acabou sendo completamente diferente. Não era apenas um conhecimento superficial, não, na verdade era algo completamente diferente. Ou seja, ficou claro que eles estavam significativamente mais ligados do que imaginávamos, que ele não fazia a menor ideia de que tinha sido enganado, e já expulsou então o embaixador. Mas agora na Inglaterra está praticamente acontecendo uma rebelião, e estão exigindo que ele renuncie. Nós, americanos, trumpistas, magaístas, não temos nada contra isso.
Agora, os esquerdistas escrevem que então os novos arquivos de Epstein feriram mortalmente Trump. Os direitistas escrevem que os ucranianos são sujos lá. As ligações sujas dos democratas foram comprovadas nos novos arquivos, e assim por diante, e assim por diante. Sim, os ucranianos escrevem que Putin está sujo e não consegue se limpar. A Rússia escreve que isso é um golpe contra Zelensky. Onde está a verdade? Vocês perguntam. Sim, em lugar nenhum. Bem, em lugar nenhum, nem no meio, nem de lado, nem perto, em geral, em lugar nenhum, de jeito nenhum. Isso é simplesmente, eu nem sei, uma fonte de absurdo, de pura mentira, porque tudo isso esteve durante 4 anos nas mãos do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Bem, se houvesse algo lá, eles já teriam tirado isso de lá há muito tempo. E bem, ou teriam mostrado para todo mundo, ou destruído, ou guardado em algum lugar para tirar no momento certo, e teriam tirado. Porque houve muitos momentos com o Trump, quando ele estava sendo eleito, houve muitos momentos assim. Ou você acha que os democratas nunca tornariam isso público, porque isso poderia e coisas do tipo? Sim, não, claro, vocês divulgaram tudo, vocês fizeram tudo foi feito. A verdade é que não apareceu nem garota nem garoto, nem com Clinton, nem com Hillary, nem com Trump. O que houve? Houve alguma coisa? Garotas por $200 dispostas por $200 a brincar de qualquer jogo com homens mais velhos, qualquer jogo que os homens mais velhos quisessem jogar. Nem políticos, nem bilionários, nem funcionários públicos pensaram por um segundo que o que eles estavam fazendo não era moral, não era bonito e era ilegal, que não era nada correto. Mesmo que sejam moças já formadas, do ponto de vista da natureza tudo está normal, mas se você vive em um país e diz que deve obedecer à sua lei, então obedeça à sua lei. Mães e pais de jovens moças. Muito bem, pessoal. Uma rede de recrutas, uma rede de pessoal de serviço, em apartamentos, em casas e tudo mais, tudo estava perfeito, tudo muito discreto, hush-hush, não sei como mais eles chamam isso, hanky-panky, hunky-dory, como quiser. Como é mesmo, isso é todo está bem. Provavelmente falei tudo errado, totalmente. As palavras parecem ter ficado escritas, mas eu, como elas estão na minha cabeça, como se pronunciam, não lembro de jeito nenhum. Ou seja, enquanto o dinheiro estava entrando e a polícia não incomodava, não havia perigo. Sim, todos estavam prontos para roubar, todos prontos para enganar, todos prontos para violar a lei, todos prontos para desprezar a Constituição. E alguns até por um pedaço de presunto. E, bom, o que mais? Lá também vendiam cerveja e álcool, não era sem álcool, vendiam mesmo, dane-se. Para a vovó, tudo, incluindo a mamãe, a vovó e todas as outras parentes, mulheres do sexo feminino. Alguém será punido, Hillary e Bill serão punidos, bem, digamos, pelos negócios deles com Epstein, por trocar investimentos por alguma coisa, quando ela era Hillary. Quero dizer, nossa ministra das Relações Exteriores, secretária de Estado, por vender urânio para os russos, por ter acabado com o grupo da embaixada junto com o embaixador na Líbia, por ter começado uma guerra, por reiniciar as relações com a Rússia. Separadamente nos dão prisão perpétua, ou seja, prisão perpétua mais 7 anos, essa é a nossa sentença. Prisão perpétua mais 7 anos. Certo, tudo bem. Então, quem vai responder pelos bilhões ucranianos roubados, simplesmente pelos bilhões roubados que foram enviados para outros países, desapareceram através da USAID e por outros canais completamente diferentes? Sim, quem vai ser responsabilizado pelos subornos que foram dados ao fundo e depois foram dados para Hillary? E o nosso país entregava isso de uma forma completamente diferente. Exatamente como aconteceu com os Bidens, sim, com a Ucrânia, com os Bidens, com a China. Eles não foram os primeiros a inventar isso. Como se diz,
Senhoras e senhores, tenho muito medo de que vão nos enganar, como se diz, vão nos enrolar, vão nos manipular e tirar tudo junto com a cabeça. Aqui estão esses 100 milhões de dólares que apareceram do nada na conta dos Clintons, esses 100 milhões de dólares que apareceram do nada na conta do Obama. Quem sabe, mas espero que seja com o interrogatório dos Clintons que algo novo comece. Eu não sei, só espero e já nem sei, queria muito, só um pouco já bastava, mas parece que não deixam. Eu realmente espero que comece uma nova era na jurisprudência, digamos assim, dos Estados Unidos, quando os crimes serão punidos, por assim dizer, sim, independentemente de tudo. Ou seja, vão colocar de volta a venda nos olhos daquela moça com a balança para que ela novamente não saiba, ao dar o veredito, quem está diante dela. Tenho medo que isso não aconteça, porque 60 juízes se recusaram a aceitar os casos do Trump após as eleições. Eles não disseram que Trump estava errado. Bem, as pessoas dele que entraram com as ações, simplesmente todos os 60 juízes se recusaram a aceitar, a considerar os casos. Agora, alguns deles começaram a aceitar. Não sei, talvez eles não tenham filhos, talvez tenha acontecido outra coisa, talvez tenha acontecido mais alguma coisa, só Deus sabe. Talvez tenham dito para eles aceitarem agora e depois descartarem durante o processo de produção, só para não serem chamados novamente pelos mesmos nomes que chamavam vocês e a gente antes. Ok, então. Acho que por hoje vamos encerrar por aqui. Normalmente termino em um tom mais alegre, mas agora acabou ficando meio melancólico. Sim, mas na verdade ainda tenho uma esperança de que algum dos Clintons vá preso. Ou pelo menos quando ela achar que está afundando, ela vai abrir a boca e revelar a documentação que guarda em algum lugar. E como ela mesma disse, vai afundar metade de Washington. Eu espero que sejam 3/4, como já disse. Isso foi até otimista, não é? Sim, eu gosto de terminar com uma nota otimista. Então vamos torcer para que Hillary Clinton, ao perceber que seu destino está em perigo, que ela pode acabar presa, destrua tudo, revele os materiais e afunde tudo, 3/4 de Washington. Isso seria absolutamente maravilhoso. Até logo, até a próxima vez, legendas.